Você conhece alguém que tem um exemplo de fé a ser seguido? É sobre esse assunto que nós iremos falar neste momento, pois falar sobre fé é importante entendermos que antes de nós, alguém já utilizou a fé para alcançar o milagre, para alcançar as bênçãos do Senhor ou para realizar alguma coisa em sua vida. E eu quero te trazer neste momento um exemplo de fé pela qual o próprio Jesus, ele elogiou esse exemplo de fé que esse homem teve. E o texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, verso 9, que diz assim: E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Isso aqui é um exemplo de fé a ser seguido. De quem Jesus está falando? Jesus está falando de um centurião, que é narrado aqui na Bíblia. Um centurião era alguém, um oficial romano, que comandava 100 homens. Ele tinha 100 soldados à sua disponibilidade. E ele era que dava ordens a esses soldados. Ele mesmo diz a Cristo Jesus que ele tinha soldados às suas ordens. E dizia a este soldado, vai, e esse soldado iria. Dizia ao outro, vem, e ele viria. É importante nós compreender o contexto. Por quê? Jesus não está falando aqui de alguém que era judeu, de alguém que já conhecia a palavra em si, conhecia toda a lei. Jesus está falando a respeito de alguém que era estrangeiro, era um oficial romano, mas mesmo assim este homem, ele tinha muita fé e é um exemplo de fé a ser seguido. Só que o texto aqui em Lucas capítulo 7, ele nos mostra o seguinte, que este oficial, esse centurião, ele tinha um servo que ele muito estimava. O que é isso? Ele tinha um servo que ele considerava muito. Interessante isso, porque na verdade o servo era alguém que estava ali para servir. E o centurião ele não tinha obrigação de considerá-lo, porque era seu servo. Mas com certeza esse servo servia tão bem que agradava o centurião e o centurião considerava muito esse servo. Só que o que acontece? Esse servo ele fica doente, ele tem um problema, ele fica enfermo. E agora a situação não era agradável. E esse centurião, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouvindo falar de Jesus, ele envia alguns dos judeus até Jesus para que rogasse-o, para que curasse o seu servo que estava enfermo. E agora alguns dos judeus vão até Jesus para rogar-lhe. E quando eles vão até Jesus, eles intercedem a Jesus para que realmente fosse realizar esse milagre, dizendo ainda
o que aquele centurião havia feito, dizendo que ele merecia que isso acontecesse, pois ele mesmo havia construído a sinagoga, ou seja, um local de ensino, um local que era um ambiente de se realizar praticamente um culto, trazendo para os dias de hoje. Esse centurião, que não era judeu, mas ele construiu uma sinagoga, que era o local onde havia um ensino, onde se falava da palavra. E agora, estando esse servo do centurião doente, os judeus chegam até Jesus pedindo, rogando-lhe que fosse curá-lo. E Jesus vai em direção à casa do centurião para curar esse servo. Quando Jesus está próximo à casa do centurião, o centurião ele sai ao encontro de Jesus e ele diz o seguinte: Senhor, rogo-te, pois eu não sou digno que entre debaixo do meu teto ou do meu telhado. Pois eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará, o meu servo ficará curado. O que o centurião está reconhecendo é a autoridade que Jesus tem para realizar o milagre sem mesmo estar presente ou diante do seu servo. O centurião está dizendo que o poder da palavra de Jesus é suficiente para que o milagre aconteça. Enquanto existem pessoas que só acreditam quando é tocado, enquanto existem pessoas que só acreditam quando é ungido, quando o óleo é colocado, derramado na cabeça, enquanto existem pessoas que só acreditam quando se faz uma oração de uma meia hora, enquanto existem pessoas que só acreditam quando se faz uma campanha, enquanto existem pessoas que só acreditam se subir o monte, enquanto existem pessoas que só acreditam que se houver uma reunião, um grupo de 10, 15 ou 20 irmãos orando por ele para que o milagre aconteça, o centurião está dizendo: diz somente uma palavra e o meu criado sarará.